Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós confiamos em Tua palavra, nós confiamos nos Teus ensinamentos, nós confiamos que a Tua palavra, ela é alimento para o nosso espírito. E aqui estamos prontos, Pai, como filhos obedientes, para ouvir a Tua palavra, Senhor, e receber em nosso espírito a palavra do Senhor. Nós queremos aqui, Pai, nos alimentar da palavra do Senhor. Nós queremos que a palavra do Senhor seja aberta mais uma vez para cada ouvinte nesta noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos sair daqui, vamos sair desse lugar com uma fé maior do que quando nós entramos a esse lugar, porque nós nos sujeitaremos a ouvir e a entender a Tua palavra e a viver a Tua palavra. Então a nossa fé irá aumentar enquanto nós ouvirmos a palavra do Senhor. Sabemos que o Teu Santo Espírito, através da palavra, Ele há de nos dar entendimento, luz, para que possamos não somente ouvir, mas ouvir e entender e viver a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. É dada a palavra da sabedoria. Eu quero que os amados irmãos percebam aquilo que a palavra está dizendo. É dada a palavra, ok? Está no singular, palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Eu quero que perceba que a palavra dons está no plural. Isso vai ser significativo quando a gente começar a ensinar, porque esse é o dom que nós vamos aqui ensinar nessa noite. Dons de curar. Então a palavra dons está no plural, não é dom de curar, ok? Alguns de nós pensamos que é dom de cura, não é isso? Mas a Bíblia não diz dom de cura, ela diz dons de curar. Isso quer dizer que existem vários dons para curar, ok? Se a palavra fosse somente dom de cura, então era somente um dom de cura, mas são dons de curar. E a outra, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Graças a Deus. Amados, hoje nós vamos entrar e nós vamos aqui estudar junto esses dons, ok? Que são dons de curar, né? A palavra dons, como nós falamos, ela está no plural. Então, isso quer dizer que são vários, ou vários tipos de cura, para melhor dizer, ok? Não são vários os dons, mas são vários tipos de cura. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente a respeito desses dons de curar. Amados, parece que toda vez que Deus está curando, a ideia que muitos crentes, eu acredito que a maioria, pensem que os dons de curar, os dons de cura, estão em operação. Nem sempre, quando Deus está curando, eu não estou falando dos médicos, os médicos curam através de meios naturais. Deus cura através de meios espirituais. Alguns que digam que quando a Bíblia fala de dons de cura, fala da medicina, no lado natural. Mas, amados, se fosse Deus realmente que estivesse curando, eu não estou dizendo que Deus não está usando, ou não é da vontade do Senhor que os médicos estejam ajudando pessoas. Eu quero dizer que, se fosse uma intervenção divina, e esse fosse os dons de cura, se referindo à medicina, não haveria erros. Porque quando Deus cura, não há erros. E nós sabemos que há muitos erros na medicina. Ok?
Eu vi uma reportagem dizendo que lá nos Estados Unidos, todo mês morrem em torno de 15 mil pessoas só com relação à questão de medicamento e erros médicos, tudo isso junto. 15 mil pessoas por mês. É brincadeira uma história dessa? E quem disse isso era um americano. Ele disse: olha, praticamente nós criamos uma guerra por causa das torres gêmeas, né, que foi derrubada, e morrem em torno de 15 mil pessoas só com relação a essa incidência de medicamentos, enfim. Então, se Deus realmente tivesse envolvido, e esse fosse os dons que Deus está se referindo, curar através da medicina, então não haveria erros, ok? A medicina seria perfeita, porque Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito. Então, amém pela medicina. Não estou dizendo que é Satanás que está usando esses homens. Só quero dizer que quando a Bíblia diz dons de curar, ela está se referindo sobre curas no reino espiritual. São milagres de Deus operado pelo poder de Deus através do seu Espírito. Então, amados, voltando a essa palavra, nem toda pessoa que está sendo curado quer dizer que o dom de cura esteja operando. Essa é a ideia, né? Eu fiquei durante muito tempo lá em Alagoas, eu fiquei pensando, e depois de muito tempo eu descobri, me questionando e olhando para a palavra, eu ouvi Deus falar comigo e começar a colocar algumas coisas específicas em minha vida e me ensinar algumas questões. Nós ouvimos falar muito a respeito dos dons. Eu acredito que nós, como igreja, temos que lembrar daquilo que a Bíblia diz e começar, em nome de Jesus, a desejar mais ardentemente esse dom, ou esses dons, ok? Então, antigamente, as pessoas queriam muito, os crentes oravam muito pelos dons, eles clamavam a Deus, eles dedicavam muito tempo pedindo a Deus dons. Era normal você entrar numa reunião onde os irmãos estavam orando e ouvi-los orando e pedir para que os dons do Espírito se manifestassem no meio do seu povo. Coisa que hoje nós não estamos vendo na mesma frequência que víamos antigamente. Ok? Então é importante que a igreja esteja buscando. Então foi nessa atmosfera que eu aceitei Jesus. Então essa questão de falar sobre dons era uma questão natural, corriqueira, que acontecia no nosso dia a dia. Então, quando se tratava de cura divina, a ideia é que quando Deus estava curando, Ele estava curando sempre através desses dons de cura. Aleluia. E nem sempre, eu quero que vocês guardem, nem sempre quando Deus está curando, é através desses dons específicos de cura, ok? Como o senhor pode provar, pastor? Olhe para a palavra, desde o início do estudo desses dons, você percebeu junto comigo na leitura da palavra, que o Espírito Santo diz: a um é dado palavra de conhecimento, a outro é dado palavra de sabedoria, a outro é dado discernimento de espírito, a outro é dado fé, isso quer dizer uma fé especial, é o dom da fé especial. A outro, operação de maravilhas. A outro, dons de curar. Isso quer dizer que ele não está dando a todo crente o mesmo dom. Nem todo crente vai ter o mesmo dom. Então, esses dons, esse dom especificamente de cura, pense junto comigo. Imagine se Deus só pudesse curar através desses dons. Isso quer dizer que se você não tivesse esses dons, não tivesse nenhum dom de cura, você nunca oraria e ninguém nunca seria curado. Por quê? Porque você não foi agraciado com esses ou esse dom de cura. Aleluia. Então você começa a pensar. Eu parei um dia e comecei a ver que pessoas eram curadas quando eu estava orando. Eu comecei a orar por pessoas e elas eram curadas. E um dia sentado, eu parei e um pensamento veio ao meu espírito.
E eu disse: Senhor, não estou consciente que tenho algum dom de cura. Eu ouvi a voz do Senhor dentro de mim dizendo: é eu que estou operando quando você está orando. Mas é evidente realmente que você não está com nenhum dom de cura específico. Eu disse: mas eu estou orando e as pessoas estão sendo curadas. Por quê? E então Deus falou ao meu coração: todo o meu povo, todo aquele que nasceu de novo, recebeu o direito legal de usar meu nome. Aleluia. Você lembra quando Pedro orou pelo coxo na Porta Formosa? Em sua explicação ele diz que o nome do Senhor Jesus, esse nome fortaleceu a este e deu a este essa saúde. Há uma cura, há uma saúde dentro do nome de Jesus. Então o nome de Jesus foi dado a toda a igreja. Todos nós como crentes temos o nome de Jesus. Então quer dizer o quê? Mesmo que você não tenha dons de curar, o dom de cura, você simplesmente pode, como qualquer crente, impor as mãos e orar por qualquer enfermo e confiar que esse nome é poderoso e vai cumprir tudo aquilo que ele realmente está dizendo. Aleluia! Então naquele dia eu percebi que eu estava fazendo algo através do poder que há no nome de Jesus. Olha, amados, simplesmente isso, se muitos na igreja entendessem isso, não iam se omitir de orar quando as pessoas estão doentes. Aleluia. Eles pensam, a maioria pensa: eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse dom. Ok? Talvez não tenha mesmo, mas você tem o nome de Jesus. Você tem a cura e o poder que está no nome de Jesus. E você pode confiar no nome. Você pode acreditar no nome. Você pode fortalecer a sua fé no nome. E então orar no nome. E o nome vai curar. Aleluia. Não é você que vai curar, mas o nome vai curar. E o nome é Jesus. Então naquele dia eu comecei a perceber que eu tinha recebido de Deus a autoridade em o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, lá em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Ok? Vamos ver Deus nos concedendo autoridade neste nome, o direito de usar o nome do Senhor Jesus. Marcos capítulo 16, ok? Lembra do que a Bíblia diz? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso quer dizer que não somente o áudio, você precisa ouvir e precisa entender. Então um cristão que não entende seus direitos, direitos legais, ou direito legal, adquirido quando ele aceitou Jesus, ele nunca vai exercer seus direitos. Então veja, isso faz parte do seu direito. Marcos 16, versículo de número 15, vou ler esse versículo e até o verso 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Escuta a expressão: estes sinais seguirão aos que crerem. Quer dizer que esses sinais seguiriam a todos os que crerem. A expressão crerem aqui é uma expressão que se refere àquela pessoa que um dia aceitou Jesus. A Bíblia usa muito essa expressão e você vê muito no livro de Atos. E muitos dos que creram, quer dizer, e muitos dos que aceitaram Jesus, é a mesma palavra usada aqui. Estes sinais seguirão aos que crerem, quer dizer, seguirão aos que me aceitarem. Eu quero dizer que todos esses sinais que nós vamos ler, está bem pertinho de você, esperando sempre para se manifestar. Quando você dorme, Ele está com você. Quando você acorda, Ele está com você. Quando você vai para o trabalho, Ele está com você. Quando você está no colégio, Ele está com você. Quando você está junto com os irmãos, cultuando a Deus, Ele está com você. 24 horas com você. Aleluia.
Agora, para ele acontecer, existe uma chave que faz ele funcionar. Então a palavra diz: esses sinais seguirão aos que crerem. Veja que tem 2 pontos, para aí. O Senhor está dizendo: esses sinais seguirão aos crentes, aos salvos. Eu fui ensinado a ler esse versículo, acreditando que esses sinais seguiriam aqueles que tivessem fé. Eu não estou dizendo que nós não vamos ter fé, mas eu estou lendo do jeito que está escrito. Não é esses sinais seguirão aos que têm fé que está escrito. Está dizendo: esses sinais seguirão aos que crerem, ou seja, aos salvos. Eu vou dizer algo a vocês. Enquanto ainda novo, estudando a Bíblia e meditando nesses versículos, eu ouvi a voz do Senhor falando para mim. A gente não tinha Bíblia, ou vários tipos de traduções de Bíblia. Eu simplesmente ouvi Deus dizendo assim: esses sinais seguirão a todos os salvos. E agora, para mim provar isso, até que, depois de muitos anos, descobri que o original dizia: esses sinais seguirão aos salvos. Aleluia. Eu disse: obrigado, Jesus, o Senhor me revelou há muitos anos. Esses sinais seguem a você que aceitou Jesus, ok? Você é crente. Você recebeu vamos dizer assim, o título de crente porque você um dia creu no Senhor Jesus. Isso foi debitado em você. Você passou a ser crente e não incrédulo, ok? Lembra do que a Bíblia diz? Foi nos concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas até padecer por ele. Isso quer dizer que você tem uma habilidade, isso é coisa natural sua. Faz parte da tua natureza, tu tem uma capacidade sobrenatural de crer sempre em Deus. Aleluia. De crer no Senhor Jesus em tudo que a Bíblia diz a respeito dele. Olha que coisa. Então sinta-se bem, sinta-se desse jeito, porque é assim que você é. Ok? Então continuando, diz: em meu nome. O que a palavra está dizendo é que os que crerem usarão o nome. Lembra que a Bíblia diz: todo aquele que faz parte da família recebe o nome. Quando você entrou na família de Deus, você recebeu um nome. O nome que está acima de todo nome, pertence a você, é seu. Você não precisa orar a Deus pedindo Ele, não. Nem precisa fazer um esforço, uma dedicação para vê-lo funcionar. Ele é seu. Quanto mais agir natural, acreditando que todo poder está nesse nome, quando você falar esse nome fará a diferença, começa a acontecer. Aleluia. Então, em meu nome, ou seja, os sinais vão estar bem pertinho dos crentes. Tem tradução que diz que os sinais acompanham. Aleluia. Outra diz que os sinais seguirão. Eu gosto da questão de acompanhar, está bem juntinho. Agora, no nome de Jesus, olha o que diz a palavra: em meu nome expulsarão demônios. Vocês já perceberam que expulsar demônio não ficou simplesmente para o pastor? Não ficou para um apóstolo, para um evangelista, para um mestre, para um profeta? Mas ficou para a igreja, os que crerem. É a igreja. Não são somente os dons ministeriais, mas a igreja pode simplesmente usar o nome de Jesus e expulsar demônio. Em meu nome falarão novas línguas. Eu falei em língua quando descobri esse fato aqui, e falei em nome de Jesus. Diz: em meu nome pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Aleluia. Não tem menção de dom nenhum aqui. Você não precisa ter um dom de cura específico para orar pelos enfermos. Foi isso que Deus falou comigo naquele dia. Ele disse: você está orando e curando pessoas através do meu poder, porque você usa meu nome. E o meu nome, ele cura, ele liberta. E então eu comecei a pensar, falei: meu Deus, eu vou dizer uma coisa a vocês. Tem muitos cristãos que ainda não sabem disso.
estão se omitindo porque não acreditam que tem algo para poder curar em nome do Senhor. Eles dizem: se eu tivesse uma unção tremenda, eu poderia orar e as pessoas poderiam ser curadas. Isso é uma outra parte. Eu quero dizer que todos vocês, os cristãos, têm direito legal de impor as mãos e de orar baseado no poder deste nome. E quero incentivá-los a fazer isso. Aleluia. Quando alguém lhe pedir oração, ore, porque você pode orar. Quando aparecer as circunstâncias para orar, não se omitam de jeito nenhum. Eu vi uma palavra engraçada de um irmão. Ele disse que alguém chamou ele para faça uma oração. Ele disse: não, eu não estou preparado. Aleluia. Sabe uma coisa que a meditação ela nos dá? Parar e pensar sobre a palavra faz você ver que as coisas não dependem de você. Não é bem o nível de preparação que você atinge. É simplesmente você olhar para a palavra. A gente olha e diz: olha, Pedro e João fez algo maravilhoso, amém. Mas em sua explicação ele diz: a fé que há neste nome fez este nome fortalecer a este que agora vedes e ouvis. A fé que é por ele, existe uma fé dentro desse nome, e ele diz que a fé que é por ele deu a este essa perfeita saúde. Foi o nome. Nós só precisamos melhorar a nossa confiança no nome. Olhe para o nome e diga: quem vai curar não sou eu, mas é o nome. Quem vai libertar não sou eu, mas é o nome. É o nome que os demônios respeitam. Aleluia. Mas o nome de Jesus que sai da sua boca. Aleluia. Sabe, muitos crentes não veem que faz parte de um reino espiritual de Deus. Mas Satanás sabe disso. Porque quando ele olhou para os filhos de Seva, ele disse: quem é você? Ou quem são vocês? Conheço Jesus Cristo, sei quem é Paulo, vocês quem são? Não havia reconhecimento, porque quando Satanás olhava para ele, sabia que eles faziam parte do reino ainda das trevas, e não havia autoridade ou direito legal para usarem esse nome. Podiam até falar o nome de Jesus, porque quem tem boca fala o que quer. Mas agora a operação e a atuação desse nome funciona na boca do cristão. Aleluia. Então, amado, independente dos dons de curar, você pode estar orando e as pessoas serem curadas através do nome de Jesus. Mas, amados, há quem pense que cura não é tão importante. Ok. Não tem como você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sem não se conscientizar que Jesus, ele dedicou e deu importância à cura divina. Olhe no ministério de Jesus, no ministério atuante de Jesus, que o próprio Jesus, ele deu realmente importância à cura das pessoas. Foi ele que fez isso, amado. Nós não criamos isto. Simplesmente nós copiamos aquilo que ele fez. Jesus ele nunca via alguém doente sem que ele não quisesse curar. Aleluia. Ele fez muitas curas, realizou muitas curas, então ele dedicou pelo menos em torno de 1/3 daquilo que a Bíblia registra dele, foi curando e libertando pessoas. Eu sei que muitos não querem que a gente ore pelos enfermos, mas quero dizer que nós não criamos isso. Foi Jesus quem começou essa história todinha. E se ele deu essa importância, lhe digo, precisamos também dar importância, aleluia, aquilo que o Senhor deu importância. Então você pode orar e as pessoas podem serem curadas através do poder que há no nome de Jesus. Vamos entender também, assim como eu posso orar e impor as mãos no nome de Jesus, amado, existem
cura, que não é pelos dons, que tem a ver simplesmente com uma oração que é feita, ok? O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu posso orar ao Pai. Na nova aliança, eu sou conclamado a orar ao Pai em o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 16, e nós vamos ver esse fato. Capítulo 16, versículo de número 23 e 24. Olha como diz a palavra do Senhor. João, capítulo 16, verso 23 e 24. Vamos ler. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedides a meu Pai, escute a expressão tudo. Eu sei que a palavra tudo se refere a tudo que estiver dentro da vontade de Deus, ok? Só que curar é a vontade de Deus. Então guarde isso. Tudo, diz a palavra, tudo que pedis a meu Pai em meu nome, Ele vou-lo-á de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome, pedi, é Ele que manda pedir, viu, amado? E recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Pastor Jadson, se eu fizer uma oração a Deus, e pedir para Deus curar, através desse mecanismo e desse meio de orar a Deus e pedir, Deus cure, Deus pode curar, pastor? Sim. Muitas curas acontecem desse jeito. Você encontra aqui uma base legal, isso aqui não tem nada a ver com os dons de curar, aqui especificamente. Tem a ver com fazer um pedido a Deus. Então eu posso simplesmente receber alguém que vem até a minha pessoa, ok? Eu posso impor as mãos em nome de Jesus. Eu posso simplesmente dizer, Senhor, cure essa pessoa. Senhor, intervenha na vida dele, dela, e cure essa pessoa. Aleluia. Eu posso dizer isso. Então eu estou fazendo uma oração. Uma pessoa pode estar distante de mim, e ela me pedir oração, e ela pode dizer, estou enferma ou enfermo, ore por mim. Então eu posso me basear nesta palavra, que tudo que eu pedir ao Pai no nome de Jesus, Ele há de me dar. Unindo a minha fé com a da outra pessoa que está lá, eu posso fazer uma oração e dizer, Senhor, alcance essa pessoa. Meu Deus, sare, toque no corpo dela. Eu posso, através de uma oração, orar e a pessoa ser curada. Então Deus cura, não só através dos dons de cura. Então as curas que acontecem, mesmo pelo poder de Deus, nem sempre é um dom de cura operando, ou dom de cura operando. Às vezes é o nome de Jesus simplesmente em operação. Eu não estou dizendo quando a unção, para aqueles que têm a unção, ok, de cura. Eu não estou dizendo que eles vão se omitir em usar o nome de Jesus, não é isso, mas eu quero dizer que o que está em efeito, quando alguém tem a unção e tem o dom de curar, o que está em efeito ali é a unção dada àquela pessoa para trazer a cura para aquele que precisar. Aleluia. Mas nem sempre são esses dons que estão em operação. Às vezes é só a sua oração. Você orou e Deus curou. Então era normal se ver irmão dizendo, olha, você está orando, Deus deve ter te dado dom de cura. E você ficava, eu via pessoas dizer, Deus deve ter lhe dado dom de cura. Então eu comecei a olhar para mim e dizer, mas eu não estou consciente que Ele me deu um dom de cura. E então eu comecei a olhar e pensar, se eu não tenho um dom de cura específico, e o que é que está curando? Como é que essas pessoas estão sendo curadas? Eu sabia que era Deus, não era o capeta não, era Deus. Então Deus começou a me abrir o entendimento e me mostrar que Ele tem maneiras para alcançar e curar pessoas, que também não é somente dom de curar. Eu quero dizer uma coisa, às vezes nós lemos na palavra do Senhor, lá aonde se refere ao dom, ou as pessoas que oram e as pessoas são curadas, e às vezes nós não entendemos o que a palavra está dizendo. Abra sua Bíblia, vou ler junto com você em Tiago, capítulo 5,
O verso 14 e verso 15 é um texto bem conhecido nosso. Nós compreendemos praticamente a igreja na terra, conhece muito esses versículos. Eu quero junto com você ler, para a gente meditarmos nesta palavra. Tiago capítulo 5, nós vamos ler versículo 13, 14 e 15, ok? Vamos ler. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Então cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé, embora essa pessoa foi ungida com óleo, ok? Veja o que é que cura. E a oração da fé salvará o doente. A palavra salvar aqui é curar. A oração da fé é quem cura o doente. Não importa o que a pessoa pega em sua mão. Não importa se ela pega uma chave, não importa se ela pega um pedaço de pau, um lenço, ok? Tem alguns criando coisas, estão indo além do limite, nós não vamos tocar nisso. Mas não importa o que a pessoa pegue, o que cura mesmo é a fé, ok? Veja que alguém aqui estaria sendo ungido com óleo, mas a Bíblia nos diz que é o óleo que cura. Então não importa se alguém vai trazer o óleo lá em Israel, ok? Pode ser que de repente seja um pouquinho mais cheiroso, mas quero dizer que não é o óleo que vai estar curando, mas a oração da fé. Use simplesmente o óleo e não use a fé, e não vai funcionar. Não importa de onde você traga esse óleo, o que funciona é a fé. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para algo. Vamos pensar. Isso daqui é inspiração de Deus. Isso é Deus falando. Ele diz: há alguém. Ele não traz ideia nenhuma que ele está escolhendo pessoas. Que ele simplesmente cura umas e outras não. Ele diz: alguém que esteja entre vós doente. Ele está falando de todos que estiverem doentes. Alguém entre vós doente. Se houver, então chame os presbíteros da igreja. No relato da Bíblia, Deus quer, ou queria curar todos aqui. Ele não diz que pode ser que ele escolha alguns para curar. Ele diz: se tiver doente, chama os presbíteros, vão ungir com óleo, e a oração da fé vai curar o enfermo. Isso é uma afirmação. Não é pode ser, não é talvez. Ela diz que a oração da fé vai curar um enfermo. Sabe o que é que a Bíblia está ensinando? Que Deus sempre quer curar enfermo. Ele está dizendo que se houver enfermo entre nós, então chame. Tem crente e o diabo disseminou isso aí. Ele propagou essa heresia. Sabe, o demônio, ele pulverizou isso no meio da igreja. Deus quer curar alguns. Deus se interessa pela sua doença. Deus não se interessa por doença nenhuma. Aleluia. Deus se interessa pela saúde, principalmente da sua igreja. Não tem projeto em Deus com relação à doença sobre a igreja, que isso é a vontade dele para a igreja. Ele está revelando aqui: há alguém entre vós doente? Isso aqui é uma pergunta. Olhando para a redenção que é em Cristo Jesus, para a expiação, nós podemos entender essa pergunta. Não deveria ter ninguém na igreja de Cristo doente. Veja que é feita uma pergunta. E a ver, ok? Se vivêssemos na base daquilo que Cristo conquistou para a igreja, não deveria ter ninguém doente. Existe uma coisa chamada expiação. Só que alguns levaram simplesmente para a questão do pecado. Existe uma coisa similar chamada, aleluia, expiação. E existe uma coisa chamada redenção. Existe uma redenção em Cristo Jesus.
No dia que você aceitou Jesus, a Bíblia diz que você recebeu a redenção. Eu vou ler para você uma definição aqui do que é redenção. Redenção é o ato ou efeito de redimir. Lembra que falamos muito de redimir, de remir? Nós somos redimidos de todo o pecado. Toda a igreja sabe sobre essa expressão, essa palavra. Só que simplesmente olha para o lado dos pecados, ok? Então redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro, livrar-se das penas do inferno, ok? Expiação é o ato ou efeito de expiar, é reparação. Você veja que a mesma palavra usada em redenção também é reparar, ou reparo. Reparação ou sofrimento pelo qual se expia uma culpa. Então vamos entender. No dia que você aceitou Jesus, quando Ele removeu a sua culpa, quando Ele removeu o seu pecado, Ele, ao remover o seu pecado, Ele tirou tudo o que fazia com que o pecado, quando ele estava sobre você, ele atraía. Ele trouxe com ele também uma pena. O pecado, ele sobre alguém, ele traz uma maldição sobre a pessoa. E essa maldição se refere à destruição. Sabe o lançamento que a gente não tinha esperança de ser lançado? A gente ia ser lançado no lago de fogo, ok? Ele, nesse resgate, ele conseguiu tirar da gente tudo aquilo que o pecado, ao vir sobre nós, ou se estabelecer na gente, trazia consigo muitos males. Doença é um deles. Você pode ver, quando você estuda a Bíblia Sagrada, na criação de Adão e Eva, não havia essas mazelas. Quando ele pecou, Adão, quando ele violou os princípios de Deus, acabou. O pecado entrou e com ele trouxe tudo quanto era ruim. Você começa a ver homicídios, ok? Você começa a ver pecado se alastrando, as consequências, a terra sendo amaldiçoada, certo? Você começa a ver as penalidades, a coisa acontecendo. Então, o pecado, quando ele veio, ele não veio como bonzinho, porque ele não é bonzinho. Ele veio trazendo suas penas, suas penalidades sobre a pessoa. Então existe uma coisa que mesmo que um crente, se eles não entendessem sobre o nome de Jesus, mas ele entendesse o direito que eles adquiriram na redenção e na expiação dos seus pecados e da culpa, eles saberiam que a doença também não tem mais direito de operar na vida deles. Existe uma coisa que é direito de redenção, gente. É direito seu. Quando o pecado foi removido de nós, tudo aquilo que o pecado atraía sobre a gente, a maldição, também foi removida. É por isso que a palavra diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Vai olhar o que é maldição? Vai olhar se doença não está incluída em maldição, se miséria não é maldição. Quando Cristo veio e nos resgatou, eu quero dizer que todas essas coisas foram embora também, ou devem sair da nossa vida. Para isso acontecer, você temos que crer. Eu vou dizer algo a vocês. Dos 6 anos aos 18 anos eu fui doente. Mas quando eu li na palavra que saúde fazia parte da minha redenção em Cristo Jesus, eu nunca recebi oração de ninguém. Então é porque isso não é bíblico, que é bíblico orar. Mas é que está incluso dentro da redenção saúde. Então simplesmente eu dizia obrigado, Jesus, porque eu sou saudável. Enquanto dizia isso, meu corpo passou a estar saudável. Aleluia.
Então veja como Deus opera. O cristão pode viver a saúde divina, mesmo se não tiver nenhum dos dons de cura. Mesmo que ele não esteja orando, até por si mesmo no nome de Jesus, simplesmente em ele dizer, eu creio que eu sou saudável, ele é curado. Aleluia. Chamamos isso redenção em Cristo Jesus. Chamamos isso que quando ele expiou nossos pecados, foi junto tudo aquilo que estava incluso, que fazia parte desse pecado, as maldições que ele trazia para a nossa vida, foi tudo incluso. É por isso, amado, que a Bíblia diz que o poder da morte está no pecado. O poder de ferir, quando nós estivemos ministrando a vocês, o poder de atingir está no pecado. É por isso que eles entendiam tanto sobre isso, que dizia, quem pecou para que nascesse assim? Ele ou seus pais? Eles compreendiam sobre isso. Eles compreendiam que o pecado, ele traz consigo a pena. A pena maior era o lançamento no lago de fogo, mas traz mais outras inclusa também. Então, quando se entende isto, cristão, quando ele compreende isso, ele compreende que ele foi resgatado de toda maldição. Quando você aceita Jesus, não tem que quebrar maldição nenhuma que ficou para trás. Tudo aquilo que era maldição sobre você, quando você aceitou Jesus, foi quebrado. Por isso que a Bíblia diz, nova criatura você é, as coisas velhas. Ela está falando sobre isso mesmo, essas maldições, são as coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Se a gente fosse levar por outro caminho, só para vocês terem ideia. Antes de você aceitar Jesus, você era outra pessoa. Você estava fora de Cristo. Você era um pecador de natureza, separado de Deus. Havia uma maldição sobre aquele homem pecador, certo? Quando você aceitou Jesus, a Bíblia diz que nova criação você é. Aquele homem que havia maldição sobre ele ficou para trás. Ele já não existe mais na mente de Deus. Então a maldição tinha direito sobre aquele, mas aquele foi morto, foi destruído. Então acabou a maldição. Agora nasceu um outro, sobre esse não tem maldição, ou não deve ter. Amado, é tão fácil de entender. A maldição estava sobre aquele pecador. Mas eu aceitei Jesus e você, nós somos novas criaturas. Não tem maldição sobre as novas criaturas. Agora precisamos, é claro, precisamos assumir tudo isso através da fé, através da confiança. Porque algumas vezes vai parecer que você não foi resgatado de nada disso. Você precisa o quê? Você precisa simplesmente acreditar. Ok? Contra tudo e todos. É aqui aonde aqueles que se opõem à cura, à prosperidade, às bênçãos do Senhor, eles não entendem. Porque eles estão querendo abraçar as coisas através de meios naturais. Através de meios naturais não dá. Você pode olhar para o que é natural, aí você tem duas opções. Você vê o que é natural, você diz, bom, mas a palavra fala outra coisa. Eu creio naquilo que é natural, ou creio naquilo que diz a palavra? Foi esse o princípio de fé que Abraão usou. Abraão não atentou para o corpo amortecido, ou seja, embora ele levasse em conta, e a Bíblia deixa isso claro, que a sua esposa tinha passado o costume das mulheres, e ele era velho, ele levou em conta tudo isso. Ele viu a circunstância que não era favorável, e pela circunstância, ela não podia ter mais filho. Não é que nós não estamos vendo, ou sentindo muitas vezes o sintoma. A gente sente o sintoma muitas vezes, a gente vê a circunstância contrária, mas quando nós olhamos para a palavra, muitas vezes ela nos fala diferente. Então você tem a circunstância contrária e você tem a palavra falando outra coisa. Em quem você vai acreditar? Crer nas circunstâncias é considerar ela muito maior do que a palavra. Mas a palavra de Deus, ela criou tudo.
Ela criou o mundo que nós estamos. Ela criou tudo isso, amado. Então ela é muito mais real. Então eu deixo de crer na circunstância e creio em Deus quando toda circunstância estiver sendo contrária àquilo que Deus diz. É muito simples. Não tem mistério para crer nisso. Tem que ter coragem. Tem que ter ousadia de andar pela fé. E vou dizer uma coisa: quem não anda pela fé, crente que não anda pela fé, não agrada a Deus. Nós vimos isso na vida de Enoque, ok? Não agrada a Deus. Mas, voltando o nosso foco aqui com relação aos dons, nós entendemos que existe cura pela expiação, a cura da igreja. Nós entendemos que a gente pode orar por alguém e ungir. Você pode ungir, se você não tiver dom nenhum de cura, você pode orar e ungir com óleo em nome do Senhor. Porque o que vai curar não é a sua posição, vai ser sempre a oração da fé. Podemos fazer isso, tudo isso, mesmo sem ter dons. Você pode ungir, pastor? Eu posso ungir? Você pode ungir, sim. Aleluia. Você pode ungir. A oração da fé é quem vai curar, ok? Então, é o que a palavra do Senhor nos transmite. Esses são um dos tipos de cura que a Bíblia se refere. Então você não precisa ficar preocupado se não tiver o dom ou dons de cura, ok? Você precisa simplesmente tomar posse daquilo que é seu. Mas, amado, o nosso foco aqui é dons de curar. Então nós vamos ver algo na vida de Jesus. Quero que você abra a sua Bíblia. Abra em Atos capítulo 10, versículo 38. Esse é um versículo bem conhecido nosso. 10, 38. Ok? Lembremos que quem deu destaque à cura divina não foi eu e nem você, foi Jesus, viu? Destaque a cura divina foi ele, a gente vê isso no ministério dele. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem. Então ele nunca fez mal, fez o bem. O que ele andou fazendo? Você podia perguntar a respeito de alguém: o que esse rapaz andou fazendo? Andou fazendo o bem, quer dizer, tudo que ele fez foi coisa boa, ok? Ele nunca fez algo de ruim. Se ele tivesse feito uma coisa de ruim, esse versículo estaria errado. Ele não andaria fazendo simplesmente o bem, mas ele fez uma coisa ruim, não é isso? Mas como tudo que ele fez foi coisa boa, a Bíblia diz: ele andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse versículo quer dizer que cada cura que Jesus realizou, segundo a Bíblia, eram opressões do diabo. Ele andou fazendo bem e curando todo oprimido do diabo. Quer dizer que toda cura que Jesus realizou era uma opressão de Satanás. Agora aqui é onde muitos se enganam, muitos crentes. Então quando olha para isso, diz: está vendo que tem sempre um demônio nas doenças? Não tem sempre um demônio nas doenças. Mas o Senhor leu que ele andou fazendo bem, curando a todo oprimido do diabo. Então vamos entender isso. Aleluia. Porque a Bíblia não está aqui se referindo simplesmente expulsando o demônio. Ela está dizendo que ele estava curando aqueles que estavam oprimidos pelo diabo. Em outras palavras, comece a ver que às vezes um demônio está em alguém e ele traz junto com ele sintomas e doença. Quando aquele demônio é expulso, aconteceu com Jesus, e expulso o demônio, a pessoa começou a ouvir, começou a falar. Por quê? Porque havia um demônio que causava aquela doença. Mas algumas vezes, e não foram poucas, Jesus não lidou com o demônio, mas lidou só com a doença. Ele não expulsou nenhum demônio, mas ele ordenou a doença e ela foi embora. E agora, pastor? O que a Bíblia está
transmitindo é que toda doença, mesmo que não tenha demônio, aquela vida maligna da doença, ok? Que está operando no corpo físico, porque toda doença, a medicina diz que a maioria dela é um germe destrutivo. Aquela vida destrutiva que está pressionando os órgãos daquela pessoa e destruindo, aquela vida, ela não vem de Deus. Ela passou a existir nesta terra, nessa esfera, depois do pecado. Então aquela vida destrutiva, ela não está obedecendo à lei de Deus, mas ao pecado, a Satanás. Então, mesmo não tendo demônio, quando alguém é curado, aquela doença, ela obedece a um ser chamado Satanás. Ok? Não precisa ser um demônio, um espírito. Precisa simplesmente que seja uma doença física. Por exemplo, um câncer. Aquilo que está envolvido dentro. Aquele tumor que está crescendo. Ali dentro dele tem uma vida, está se alimentando de alguma coisa. Aquela vida que faz ele se desenvolver, ela não é de Deus. Por quê, pastor? Porque ela mata, porque ela destrói, porque ela rouba. Tudo que mata, destrói e rouba não obedece às normas de Deus, mas obedece a Satanás. Então simplesmente é isso. Não está dizendo que cada pessoa que Jesus curou saiu um demônio, amado. Nós estamos vendo, e quando nós lemos na palavra, nem sempre quando ele expulsou um demônio, alguém foi curado, e nem sempre quando alguém foi curado, saiu um demônio, ok? Mas quero dizer que doença não vem de Deus, vem do diabo, é isso que a Bíblia está dizendo. Toda doença, quando Jesus abriu os olhos ao cego, lembra? Ele cuspiu na terra e ele passou nos olhos do cego, que ele ficou curado. Você vai ler, não tem relato de demônio ali. Mas aquela doença, aquele mal que operava nos olhos daquele homem e fazia com que ele não visse, havia uma natureza, uma vida maligna, porque ela é destrutiva, que não vem de Deus. Vinha de quem, pastor? Vem de Satanás. Ele comanda tudo isso, está dentro de tudo isso, ok? Então, Jesus andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora segure aqui. Jesus começou seu ministério com 30 anos. Ok? A Bíblia diz que ele encontrou ele uma vez ministrando aos doutores, ainda novinho, ainda um garoto. Mas não tem nada na Bíblia dizendo que Jesus curou até que ele completara 30 anos. Ok? Vocês estão de acordo com isso? A Bíblia diz que quando ele chegou em Caná da Galileia, ele principiou, quando ele transformou água em vinho, a Bíblia diz, e principiou ele ali seus milagres. Cura é milagre. Ok? Cura de Deus. Então Jesus não realizou cura nenhuma antes dos 30 anos. Ok? Ou seja, vamos pensar. Quando Jesus tinha 20 anos, ele era o mesmo filho de Deus? Sim. E quando ele tinha 25, era o mesmo filho de Deus? Sim. Assim com 26, com 27, com 28, com 29, o mesmo filho de Deus. Ele era tão filho de Deus com 20 anos, igual ele era quando tinha 30, quando tinha 31, quando tinha 32, aonde ele estava fazendo muita e realizando muitas curas. Ok? Então vamos lá, você tem o mesmo Jesus antes dos 30, o mesmo filho de Deus antes dos 30, você tem, é o mesmo dos 30 até os 33, certo? Só que dos 30 aos 33 é onde ele começa a realizar seus milagres, começa a curar. Então nós não temos dúvida que é o mesmo Jesus e o mesmo Filho de Deus. Só que algo está diferente. Lembra? Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Você vai lembrar junto comigo que Jesus foi até João, e João diz, eu preciso ser batizado por você, e vens tu a mim. Jesus diz, deixa cumprir essa escritura. Então ele se sujeita e João batiza ele. A Bíblia diz que quando ele sai dali, o Espírito Santo vem sobre ele.
E ele vai ser levado para o deserto, ok? Para ser tentado. A partir daquele dia ele recebe o Espírito Santo sobre ele. Agora olha o que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Mas quando o Espírito Santo do Senhor veio sobre ele, quando ele começou seu ministério na ativa, a partir dos seus 30 anos. O que o Senhor está querendo dizer com isso, pastor? É que Jesus esperou que viesse sobre ele a unção e o poder para começar a curar. Aleluia! Ele não fizera nada antes disso, mas ele começou a curar e a fazer milagres quando a unção veio sobre ele. Era o mesmo Jesus antes dos 30, é o mesmo Jesus dos 30 aos 33, porém dos 30 aos 33, ele recebeu a unção para curar. Jesus tinha os dons de cura em seu ministério em sua totalidade. Lembra da palavra sobre os dons de cura? Palavra no plural, dons de curar. Podia ser assim, dom de cura. Você já ouviu a maioria do povo dizer: eu tenho dom de cura, não é? Dom de cura. Não existe o dom de cura, existe dons. É plural. Dons de cura. Aleluia. São vários tipos. Quem tem dons de cura sabe que não acontece de uma maneira muito natural ou em sua igualdade. Todo tipo de cura acontece no ministério dessa pessoa. Mas todo homem de Deus que tem dom de cura, analisou que em seu ministério algumas curas elas operam mais do que outras. Aleluia. Existe uma incidência de mais cura, por exemplo, cego, coxo, ok? Ou cancerosos, do que outros tipos de doença. Por quê, pastor? Porque faz parte. A pessoa tem dom de cura, mas como a palavra está no plural, ok? Isso não quer dizer que tem dons de cura para curar todo e qualquer tipo de doença. Mas tem direito de orar por toda doença. Esqueça o nome de um grande pregador, que alguém pediu a ele oração e ele disse: olha, vá ali, peça a minha esposa. Porque ele disse, não que eu não pudesse orar, eu podia orar, porque eu tenho o nome de Jesus e posso orar. E você tem o nome de Jesus e pode orar por qualquer doença. Porém, ele disse, percebo que no ministério da minha esposa, esse tipo de enfermidade, sempre quando ela ora, é curado. Reconheço que existe um poder sobre ela, que a capacita, fazendo com que, toda vez que ela ore por esse tipo de pessoa, que esteja com essa doença, essa pessoa é curada. E no meu ministério eu não vejo muito essas curas acontecendo, vá até a ela. Existem dons, aonde alguns de nós, ao receber, com o poder que há desses dons em nós de cura, uma quantidade de doenças são mais curadas. Aleluia. Agora quero dizer uma coisa a vocês. Sabia que no ministério de Jesus não tinha nada disso? Não tinha negócio de ser cego, não tinha negócio de ser paralítico, não tinha esse negócio de estar curvado, sabe? No ministério de Jesus não tinha nada disso. E por que não tinha nada disso, pastor? João capítulo 3, versículo 34, nos responde. 3,34 nos responde. Diz assim a palavra do Senhor, 3,34. Porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida.
Aleluia. Vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui, se vocês lembrarem do relato de Eliseu e de Elias, lembra? Eliseu olhou para Elias e disse, pede-me o que tu quiser. Ele disse, eu quero unção dobrada do Espírito que está sobre você. O que Eliseu estava dizendo, olha, a unção que está sobre você, o poder de Deus que opera em você, eu quero ele 2 vezes mais. Elias disse, dura coisa tu pediste, mas se tu me vir, quando eu for tomado de ti, isso vai acontecer contigo. O que a gente aprende nesse relato é que existe medida de unção. Existe medida de poder do Espírito Santo, operando na pessoa. Eu não quero que você confunda e diga, olha, somente uma porção do Espírito está dentro de mim, não. O Espírito Santo mora em você. Mas existe uma manifestação, uma unção que alguém pode ser ungida, um poder que pode ser derramado sobre esse irmão, que pode ser mais em um e menos em outro. Então sobre Elias havia um poder operando, mas sobre a vida de Eliseu havia 2 vezes aquele poder que estava na vida de Elias. Isso quer dizer que a unção, ela pode ser medida. Eu não estou dizendo que a gente leva a unção para medir em algum lugar. Eu quero dizer que existem níveis de unção. A de Elias era uma quantidade, a de Eliseu era 2 vezes mais. Ok? Agora, quando você olha para Jesus, a Bíblia diz, ok? Deus não deu a ele o Espírito por medida. Deu em sua totalidade. Aleluia. Jesus podia ter sobre ele uma unção total do Espírito Santo, e o corpo dele aguentava tudo isso. Que coisa forte. Ele ministrava com poder total. Era por isso que ele chegava num canto da cidade, ele fazia aquela festa. Aleluia. Levava as pessoas realmente a serem libertas das suas mazelas. Não havia medida para a unção de Deus sobre ele. Quero dizer que ninguém na igreja de Cristo pode ter a unção sem medida. Somente Jesus. Ok? Entendemos que a igreja toda, eu, você e os outros irmãos na face da terra, formamos o corpo de Cristo. Essa unção dele está em seu corpo, mas não está individualmente no membro. Ok? Está no corpo de um modo geral. Mas sobre Jesus, ele recebeu sobre ele o Espírito sem medida nenhuma. Aleluia. Você sabia que o nosso corpo físico, ele não aguenta a unção total se manifestando nesse corpo físico? Porque ele é mortal. Porque ele ainda é fraco. Muitos homens de Deus disseram que quando uma unção muito poderosa veio sobre eles, praticamente não aguentava quase ficar em pé. Não dá. Não temos um corpo imortal. Nós sabemos que Jesus só morreu porque assumiu o nosso pecado. Aleluia. Se ele não tivesse assumido o nosso pecado, não poderia morrer, porque a morte não tinha domínio sobre ele. Ele precisava assumir o nosso pecado para poder morrer. Então, quando ele assume o nosso pecado, ele pode morrer. Aleluia. Jesus poderia andar com aquele nível de unção. Não queria dizer que ele não se consagrou, ele se consagrou, mas ele tinha sobre ele o Espírito sem medida, quer dizer, em sua totalidade. Foi assim que Deus derramou sobre ele. O Espírito sem medida. Eu vou dizer uma coisa a você. Os dons vêm numa certa medida sobre nós. Existe pastor, ok, que tem um nível de unção sobre ele. Existe um outro pastor, os dois são chamados por Deus, que tem um nível de unção maior sobre ele. Aleluia. Isso existe no nosso meio. É importante que a gente entenda que todos nós devemos ser simplesmente fiéis. E devemos consagrar a vida. Quer que essa unção vá aumentando mais? Nunca vai ficar a unção sem medida, mas ela pode crescer. A sua unção pode crescer. Você pode fazer com que essa unção cresça. Para você ministrar, para você orar, sabe? Essa unção pode crescer. Se você fizer o quê? Se você se consagrar mais ao Senhor.
Se você ler mais a Bíblia Sagrada, a sua unção vai crescer. Aleluia. Se você orar mais, ok? Aquilo vai facilitar também sobre a sua vida. É a consagração que vai lhe ajudar com relação à unção. Aleluia. Então veja que muitos estão negligenciando, eu falo do povo de Deus, a questão da consagração. Querem fazer coisas sem unção, querem derrubar pessoas sem ter unção. Ok? Quem derruba é a unção. Eu não posso simplesmente olhar e ver alguém sendo usado por Deus. Eu sei que é certo, mas se eu não tiver com aquela unção para fazer aquilo, não posso fazer. Porque se fizer, escandaliza. Deixa quem está com a unção. Eu não posso ler na Bíblia que Jesus cuspiu no chão e agora passou nos olhos do cego, amado. Não vai funcionar. Ele cuspiu no chão porque estava com a unção para fazer aquilo. E quando cuspiu que passou, foi curado. Era o poder de Deus. Porque não é o óleo que cura, lembra? Também não era a terra que curava, mas era o poder que envolvia naquele momento. Aleluia. Amado, é desse jeito. A gente não pode simplesmente tentar copiar sem buscar Deus. Você precisa da unção que Deus quer dar a você, da unção fresca. Isso não se falsifica em canto nenhum. O cara pode ter uma oratória bela, sabe, falar correto, ter técnica de falar no meio do povo, orar bonito, mas unção de Deus ninguém falsifica. A unção de Deus é debitada na vida daqueles que se consagram a Deus. Aleluia. Se o povo de Deus ele tivesse um pouco mais de crescimento espiritual, eles perceberiam que existem muitos aí que não é a unção de Deus que está operando. Ok? É que as pessoas não sabem discernir essas coisas. Eles acham que falar bonito é unção. Se fosse unção, os pecadores estavam com a mesma unção da gente. Porque muitos deles têm técnica aí, viu? E fala bonito. Estava vendo esses dias, fui olhar lá o Fernando Collor quando debateu com Lula. O último debate. Fernando Collor e Lula, você vê o Fernando Collor, o cara falando bonito, Lula também se expressando bem na época, mas o Fernando Collor, o cara falando bonito, tudo, não tropeçava na palavra, o cara todo, e aí, aquilo era unção? Unção nenhuma, ali é técnica. Aprende, amado, sair um pouco desse lado, sabe, querer mais algo com Deus, unção de Deus, poder de Deus, consagração a Deus, porque é isso que faz a diferença. Jesus começou a operar, começou a realizar os milagres quando ele foi ungido. Quando ele foi ungido, aí ele começou a realizar as curas. Vocês já olharam esse fato? Depois do batismo de João, que o Espírito vem sobre ele, só depois daí Jesus começa a operar os milagres. Mas desde que nasceu até os 30 anos, ele não curara ninguém. E era o mesmo Filho de Deus, não era menos. Mas ele esperou a unção vir sobre ele. Aleluia. Ele esperou ser ungido. E quando veio sem medida. Aleluia. Coisa forte, viu? Era na vida de Jesus. Mas mesmo Jesus, e aqui a gente fica impactado. Mesmo Jesus tendo a unção sem medida, agora escute. Há um engano no meio do povo de Deus. Eles pensam que se ele encontrar um homem com muita unção, eles vão ser curados. Não, pastor, se eu pegar um que tiver muita unção, eu vou ser curado. Mesmo que um homem cheio da unção ore por alguém, aquela pessoa que recebe a oração ainda tem que crer. É mesmo, pastor? O exemplo de Jesus. As pessoas precisavam crer. A mulher do fluxo de sangue, se eu simplesmente tocar, eu serei curado. Quando ela toca, que Jesus disse, saiu de mim poder, os discípulos dizem, e Jesus disse, mas se alguém me tocou, os discípulos dizem, a multidão te aperta. E aquilo era verídico, viu? Os discípulos estavam vendo o povo pegando nele, ok? Mas só a mulher foi curada. Isso queria dizer que, mesmo tendo a unção nele, nem todo mundo era curado. E aí você vai ver muitos. A sua cidade, ele não pôde ali fazer muitos milagres. A Bíblia diz, curou uns poucos.
Tem uma tradução que ele diz que ele fez alguns milagres menores, olha. Algumas doenças menores, algumas libertações menores, foi que ele só pôde realizar ali. Ele não pôde fazer ali coisas extraordinárias naqueles que precisavam, todos. Por quê? A Bíblia deixou isso para a gente entender. Porque se admirou da incredulidade. A incredulidade freia o poder de Deus. Então, se Jesus, que tinha unção sem limite, não conseguiu curar todo mundo, eu vou dizer, não vai ser nós que vamos conseguir. Não é? Então, às vezes, dá a ideia, o cara diz, venha que eu vou libertar você. Venha que eu vou resolver o seu problema. Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, aquela pessoa, vá com fé não. Não vá não, para ver se recebe. Venha, se você vier eu vou fazer isso. Aquilo é falta de entendimento, irmão. Ninguém sã consciência, que tem entendimento da palavra, que olha para a vida de Jesus, pode dizer que pode ajudar todo mundo, porque é freado na incredulidade das pessoas. Se a pessoa não acreditar, não importa. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, Jesus disse, saiu do meu corpo poder. Naquele momento que Jesus andava com aquela multidão, deixa eu dizer, tinha poder no corpo de Jesus? Tinha. Só saiu porque tinha. Agora um corpo com poder para curar. Outras pessoas tocando e o poder não fluía. Fluiu para aquela mulher. Por quê? Porque mesmo o poder de Deus presente, e olhe agora, mesmo Deus com você, Ele está com você, Ele é por você, mas você precisa acreditar para o poder dele fluir. Aleluia. Fique só pelos cantos não, dizendo eu tenho um Deus, amém, você tem Deus, mas tem que acreditar. E aí Satanás fica enganando um monte de pessoas. Elas ficam com uma postura que não é ativa, ok? Muito passivo, e simplesmente achando que a coisa vai acontecer. Parece que Deus não está presente, pastor. Ele está sempre presente. Quando um crente está morrendo com uma doença, o poder de Deus para curar está ali dentro dele presente. Aleluia. A Bíblia diz que o Espírito Santo ia vivificar nossos corpos mortais, mas há muitos crentes morrendo e o Espírito não vivifica seus corpos mortais. Mas por que, pastor? Então ele não está presente. É claro que está presente. Mas é importante que aprenda isso bem cedo na vida. A fé em Deus, na palavra de Deus, é quem faz o poder de Deus fluir. Então mesmo os homens que têm muita unção, mesmo assim, as pessoas ainda precisam acreditar, ok? Em nome de Jesus. Nós vamos ficar somente aqui, amado, 9 horas, ok? Vamos ficar aqui, tá? Em nome de Jesus.